Pelas ruas, o sentimento ainda é de indignação. A gente nunca viu uma coisa assim. Foi terrível, aquilo lá não tem explicação. Eu fiquei bastante revoltada, porque a gente, quando vê uma criança assim, eles não sabem o que fazer, né? É inaceitável, na verdade, um pai e uma mãe fazer isso com uma criança. O caso que chocou a comunidade aconteceu exatamente nesta casa aqui no bairro Parisotto, no município de Capinzal, na madrugada do último domingo. De acordo com o delegado que está cuidando do caso, os principais suspeitos são o pai e a mãe deste bebê de apenas 2 meses de idade. Na vizinhança, ninguém quis falar sobre o assunto, mas fomos informados que a família morava na casa há mais ou menos 1 mês e constantemente a criança chorava por muito tempo e os pais nada faziam. Há relatos de que no dia do crime o bebê chorou sem parar das 11 da noite de sábado até 1 da manhã de domingo. Fato que teria acontecido outras vezes, inclusive com vizinhos ameaçando chamar a polícia. O delegado José Sérgio de Castilho conta a versão dos pais. A mãe disse que estava dormindo e quando acordou, o filho já estava morto. A mãe ela disse que deixou o filho com o pai das 2 às 4 da manhã e foi dormir. Questionada se nesse período, das 2 às 4 da manhã, se ela ouviu algum barulho, choro da criança, disse que não viu nada. Disse que simplesmente, por volta das 4 horas, o pai chegou até ela com a criança dizendo: olha, o bebê não está respirando mais. E que era para ela buscar socorro. Ela disse que foi até os pais dela, que prestaram socorro, daí encaminharam a criança sem sinal de vida até o pronto-socorro do local. Já o pai do bebê tem outra versão. Ele já disse que ficou sozinho com a criança das 3 às 3h30 apenas. Mas que não visualizou, não presenciou, não notou qualquer sinal de lesão na criança. Disse que ficou surpreendido de saber que a criança tinha essas lesões. E perguntado então para ele quem ele acredita que tenha causado as lesões, disse que poderia ser a mãe. Ele até narrou que um dia presenciou a mãe forçando a mamadeira na boca da criança e xingando a criança. Então foi isso que ele disse. Na verdade, empurrou para o outro. No dia do crime, o pai, que tem 21 anos, foi preso em flagrante saindo de casa, alegando que estava indo ao hospital. O filho tinha sido levado naquela madrugada pela mãe e pelos avós maternos para receber atendimento médico. O bebê deu entrada neste hospital, o Nossa Senhora das Dores, por volta de 5h25 da madrugada daquele domingo, já sem os sinais vitais. A equipe médica ainda tentou reanimá-lo, mas sem sucesso. Ele apresentava diversos hematomas pelo corpo, um corte no lábio superior e também afundamento de crânio. Os fatos evidenciam que havia sinais de sofrimento, de agressões ali, devido a umas fotos postadas nas redes sociais. Mas nós só tivemos conhecimento disso após a morte do bebê. Antes a gente não tinha nenhum tipo de conhecimento e nem ninguém dos vizinhos, da família, das famílias, nos procuraram para qualquer tipo de diligência no sentido de coibir a violência ou os maus tratos que essa criança vinha sofrendo. A mãe do bebê, que tem 22 anos, acabou presa no dia seguinte, suspeita de envolvimento nas agressões. Os 2 suspeitos da morte deste bebê estão presos preventivamente aqui no Presídio Regional de Joaçaba. E caso for confirmado que um deles ou os 2 participaram deste crime, eles podem responder por maus tratos com agravante de morte ou também por homicídio. Os exames foram feitos, ainda não chegaram até nós os laudos. Também existem outras diligências que estão em curso. Assim que concluídas essas diligências, chegando os laudos, a gente vai caminhar ao judiciário com vista, claro, ao Ministério Público, que é o titular da ação penal. Nos últimos 6 meses, 12 casos de maus-tratos contra a criança foram registrados só em Capinzal. O Conselho Tutelar ele foi criado para proteger, para zelar direitos da criança e adolescente. E muitas vezes as pessoas olham o Conselho como um tirano, no sentido de que, eu não posso corrigir meu filho porque o Conselho vai vir aqui. E não é isso, não foi para isso que o Conselho foi criado. O Conselho foi criado para zelar, para cuidar. Claro que os pais eles têm a responsabilidade de educar os seus filhos. Isso é
responsabilidade dos pais. Quem tem filho tem que educar, tem que zelar. Enquanto a polícia segue com as investigações, a população aguarda por justiça. A comunidade tudo está esperando por isso, que a justiça seja feita.